o nosso assunto, acho que está bem claro ali, né? Eu descobri uma coisa essa semana, quando comecei a preparar isso. Sofonias existe. Ele existe. Eu perguntaria, alguém de vocês alguma vez já ouviu alguma pregação baseada no profeta Sofonias? Dificilmente, né? A gente até esquece dele. Isso tem algumas razões. Uma é um livro pequeno, tem só 3 capítulos, e ele não tem aquelas matérias que outros livros, apesar de pequenos, podem tornar mais interessantes. Partes históricas, por exemplo, contando eventos, ele não tem. Então, você fica assim um pouco perdido com aquilo e ele acaba ficando meio de lado. Mas então nós vamos ver o que nós podemos aprender do Sofonias. Eu sempre quando eu venho aqui para dar uma dessas aulas, eu venho com essa impressão, eu acho que eu vou acabar muito cedo hoje. No fim das contas, eu acabo completando até as 10 horas, né? Mas hoje eu tenho a impressão que realmente nós vamos acabar antes, porque não tem muita matéria para trazer assim de apresentação, né? Enfim, vamos dar uma olhada primeiro para ver quem era o Sofonias. O versículo 1, o primeiro versículo do livro, diz que ele era um trineto, ou tetraneto, de Ezequias. Não diz ali que esse Ezequias era o rei Ezequias de Judá, mas é bastante provável que tenha sido. Tanto é que quando mandaram o resumo para mim, vocês devem ter recebido também, para o preparo da lição, diz que ele era um príncipe. Bom, ok, se ele era descendente do Ezequias. De qualquer forma, ele não era da linhagem de reinado, porque o filho do Ezequias, que foi o seu sucessor, foi Manassés. E aqui o antecedente do Sofonias, o filho do Ezequias, chamava-se Amarias. Amarias. É um outro nome, então provavelmente algum irmão do Manassés, não sei. São coisas que não estão bem claras ali. Em todo caso, ele tudo indica que ele era realmente daquela época. Aliás, informa-se que ele atuou na época do rei Josias, que foi um dos futuros sucessores do Ezequias. Ele deve ter sido, se ele era daquele tempo, então ele era também contemporâneo do profeta Jeremias. Se bem que provavelmente não atuaram assim ao mesmo tempo, porque Jeremias, informa-se que Jeremias vem do tempo do rei Josias, mas a principal atuação dele, quase todo o livro dele, é com os reis que vieram depois. São péssimos reis, né? O Jeremias teve muito trabalho com esses sucessores. E quanto ao Sofonias, não se fala dessa forma. Dá para imaginar que ele tenha atuado mais no começo do reinado de Josias. E uma coisa interessante que naturalmente é palpite, é conjetura, é que ele talvez tenha ajudado a colocar em prática ou a incentivar a reforma de Josias. Porque a gente sabe que Josias, o rei Josias, fez uma grande reforma
espiritual no povo de Judá. O que ele herdou foi, de novo, um povo totalmente desviado e paganizado e tal. E ele fez uma reforma muito profunda ali e pôs ordem na casa, por assim dizer. Pode ser que a mensagem do Sofonias tenha incentivado aquilo. Porque ele fala, nós vamos ver isso daqui a pouco, como ele traz acusações de Deus contra o mau procedimento do povo de Judá e promete também uma restauração. Então, é possível que a história seja essa, mas isso é mais palpite do que realmente coisa que a gente saiba. Ele atuou em Judá, em Jerusalém. Isso foi uma época em que o povo, o reino de Israel, o reino do norte, depois da divisão, daquilo já não existia mais. Os assírios já tinham acabado com aquilo, e o que sobrou foi só o pequeno reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Então ele atuou ali. O nome dele, Sofonias, significa Deus oculta ou Deus protege, Deus esconde, Deus guarda, alguma coisa desse tipo. E aí agora eu quero abrir um parêntese. Eu fiquei de comentar isso uma outra vez, mas eu acho que eu não cheguei a tocar no assunto. Mas se eu mesmo não me lembro, vocês também não vão lembrar. Então, notem o nome dele, Sofonias, e a grande frequência de nomes deles, dos israelitas, com essa terminação ias. Isaías, Jeremias, Elias, Oséias, Zacarias, e por aí vai. Né? Todo esse Ias, no final, é uma abreviação do nome de Deus, do Javé ou Iavé. Então, todos esses nomes têm alguma relação com Deus. Varia. No caso aqui dele, o significado é esse: Deus protege. Os outros significam outras coisas. Mas é interessante, era muito comum esse tipo de nome no pessoal. Bem, ok. Quando foi que ele atuou? Isso já acabei de mencionar, durante o reinado de Josias, um pouco em paralelo talvez com Jeremias, mas provavelmente muito pouco. Qual era a mensagem dele? Bom, aí nós temos 5 mensagens diferentes. Sempre alguns poucos versículos que falam naquilo. A primeira delas que aparece é o juízo sobre toda a terra. E o que consta ali é brutal. O versículo 2 aqui diz, isso é Deus falando, né? Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Gente, não sobra nada. Não, e aí ele descreve a destruição, e não sobra nada mesmo. Parece que a terra vira um deserto total. E a gente pensa, puxa vida, mas como e quando? Isso até hoje não aconteceu. Houve sim juízos de Deus em diversas ocasiões, em diversos lugares, em especial com o povo de Israel, mas uma coisa global desse jeito, até agora não. Será que isto é uma profecia para o fim dos tempos? Talvez. E aí eu me lembrei de Apocalipse 21, versículo 1, que diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Pode ser que ele tenha se referido a isso. Em todo caso, era um anúncio realmente de um juízo, de um julgamento, de uma punição muito severa, muito forte, muito pesada sobre todo mundo. E se nós observarmos a história toda do povo de Israel, nós vemos
que aquilo é um sobe e desce o tempo todo, né? Eles começam bem quando saíram do Egito, logo em seguida já começaram a reclamar com Moisés, já começaram a adorar um bezerro de ouro, caíram, deu uma confusão, foram reabilitados, não demorou, a coisa caiu de novo. No tempo de Josué, diz aí a Bíblia que durante a vida de Josué a coisa foi muito bem, morreu Josué, a coisa afundou e eles começaram a seguir de novo ídolos vizinhos e tal, e a coisa foi mal. Aí depois veio Samuel, que também trouxe de novo alguma restauração, e assim a coisa foi indo para cima e para baixo o tempo todo, né? Cada vez que eles se desviavam, Deus vinha com um juízo, com uma guerra, com uma punição, e eles aí se arrependiam e voltavam, mas não duravam muito. Tudo isso parece para nós, assim, quando a gente observa de longe a história, parece uma coisa meio que provisória. Deus vai mostrando o tempo todo, gente, criem juízo, senão eu venho com o juízo, né? E a coisa foi oscilando. O último grande juízo que aconteceu sobre o povo de Israel foi no ano 70 e um pouquinho além, onde os romanos realmente acabaram com aquilo e dispersaram o povo judeu pelo mundo inteiro. Não sobrou nada lá. E aquilo demorou, né? Aquilo demorou lá seus 1.800 anos, mais ou menos, quando eles começaram a voltar. Hoje, nós temos de novo o Estado de Israel, temos esse povo reunido lá, temos esse povo cuidando da sua terra, mas ainda de uma forma em que a pessoa de Deus é um tanto secundária. E a coisa vai indo. E a partir daí vocês podem ler o jornal, podem ver o que está acontecendo lá, é bem atual a coisa. É bem possível, e as profecias na Bíblia também sugerem isso, é bem possível, obrigado, que venha mais uma destruição grande sobre eles, com uma restauração definitiva depois. Mas isso não chegou ainda. Então nós não podemos agora fazer grandes afirmações, mas é muito interessante ficar observando isso. Enfim, Deus dá começa aqui com essa ameaça de que a coisa vai acabar ou vai andar mal daqui para frente. Bom, só colocando um comentário, se toda a terra pode se referir só a Judá ou ao povo, quer dizer, todos vocês. É uma profecia local para um povo que você acabou de dizer, acabou no ano 70, destruiu tudo. Então, não é para conjecturar, mas mais uma alternativa possível. Quando eu comecei a ler isso, eu tive a mesma ideia. Acho que isso mas acontece que, olha, eu vou ler aqui esses versículos 2 e 3, e aí veja que não parece isso. Destruirei todas as coisas na face da terra. Bom, ainda pode ser a terra de Israel, tá? Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Bom, mas agora, farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Aí a impressão é que isso é mais geral, mais genérico. Mas é verdade, a gente não consegue fazer uma afirmação definitiva, né? Então fica isso. Bom, a destruição da nação de Israel, realmente ela aconteceu e várias vezes e foi piorando. A última delas no ano 70, né? E depois. Mas a coisa não terminou ainda. Eles estão lá de novo,
Sabe lá o que vem para o futuro. E o Apocalipse, então, diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque a terra tinha deixado de existir, então, bom, sei lá. Né? Não é para ficar especulando e adivinhando o futuro, mas é bom ficar de olho aberto, né? E tentar acompanhar o que acontece. Enfim, bom, vamos adiante. Juízo sobre toda a terra, tá? Depois ele continua no versículo 4 falando especificamente de um juízo sobre Judá. Então, esquece toda a terra agora ele descreve ali, e ele menciona aí o que Judá andou fazendo. Ele fala que eles adoravam Baal, que eles adoravam as estrelas, que eles adoravam Moloque, tudo uns deuses bastante antipáticos. Parece que o pior deles é o Moloque, a quem o pessoal sacrificava crianças. Né? É um negócio horrível. Então havia isso. E Deus critica isso neles. Diz, isso aqui, vocês vão sofrer o juízo por causa disso. E no versículo 7, então, aparece uma expressão que volta ainda depois e que volta várias vezes na Bíblia e que deixa a gente também pensando no que significa. Versículo 7 diz, cale-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O que é o dia do Senhor? Nós estamos acostumados a dizer, bom, é o domingo. Os judeus diziam que é o sábado. Mas a ideia não é essa, certamente. É um dia em que Deus vai realmente tomar uma atitude forte. Qual é esse dia? É um só? Existem várias ocasiões? Existe alguma progressão? Não sei. Mas Deus aponta e diz, olha, cuidado, porque vai chegar o dia em que eu vou interferir. Então, é um alerta para o povo. Esse dia do Senhor é um tema que aqui está espalhado um pouquinho dentro do profeta Sofonias também. O terceiro tema é o juízo sobre as nações vizinhas. Então, é curioso que ele começa falando do mundo inteiro, depois ele reduz para Israel, agora expande de novo. Não facilita o estudo do livro isso, né? Mas ele fala, então, menciona aquelas nações sobre as quais a gente lê na Bíblia bastante. Moabe, Amon, fala da Etiópia, fala da Assíria, todas aquelas nações em volta, pagãs, e que Deus anuncia também, e esses também vão sofrer o juízo. E foram sofrendo ao longo do tempo. Isso já aconteceu, não é? Dessas nações aí citadas, tem mais outras. Os filisteus, importantes na época. Né? O que sobra hoje ainda? Moabe? Amon? Filisteus? Bom, tudo bem. A gente pode dizer, são os palestinos. Eles moram no mesmo lugar lá. Menciona até aqui Gaza, que é tema do jornal diário hoje também. Né? Se é o mesmo povo, eu não sei. Parece que realmente os filisteus também já se acabaram. E nós vimos isso com outros povos também. Os assírios, cadê eles? Os babilônios, não são mencionados aqui, mas que fim levaram? Os persas ainda estão por aí, com os iranianos. Tá. Mas é interessante como aquilo vai acabando, e Deus vai levando a sua história à maneira dele. Bem, depois, em quarto lugar, aqui é a questão do dia do Senhor. Eu já antecipei, é um tema que ele trata aí com
essa referência do 1:7, que eu li agora há pouco, e ele estende isso um pouco, detalha, chega até o versículo 17, trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegas, porque pecaram contra o Senhor. E nesse trecho todo há uma descrição das muitas coisas que iriam acontecer nesse dia do Senhor. Tudo punições, castigos e problemas. E há uma outra referência no capítulo 2, dos versículos 1 a 3, que eu vou ler aqui, que diz o seguinte: reúna-se e ajunte-se nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Ele vai mencionando esse dia, que ele especifica um pouco mais, da ira do Senhor, e avisando o povo, gente, eu estou dando uma chance para vocês. Criem juízo antes que eu venha com o meu juízo. Né? E voltem. Agora, até que ponto isso aconteceu ou não aconteceu é outra história. Mas é um alerta que ele dá aqui, faz parte. E tem um quinto assunto interessante, que é a restauração. Depois de todas aquelas ameaças de punição, de destruição, né? Tem quantas palavras vocês quiserem para descrever isso, de repente muda tudo e Deus anuncia uma restauração para Israel. Muda completamente. 3:12. Vou começar no 11, que é a ponte, que é o fim do assunto anterior. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. E 12, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. E a partir daí ele anuncia uma restauração desse povo de Israel. E a pergunta que vem para nós hoje será que essa restauração do Estado de Israel é um cumprimento disto ou ainda não? Será que aponta para isso? Será que vai desmoronar tudo mais uma vez antes de vir realmente a restauração que Deus promete? Não dá para saber isso com exatidão. Mas eu repito que observar esses acontecimentos é muito interessante. Vale a pena a gente ficar de olho aberto e dizer, puxa vida, alguma coisa está acontecendo. Né? Como? Consta que o número dos chamados judeus messiânicos, ou seja, dos cristãos judeus lá, está aumentando bastante. Bom, pode ser que esteja caminhando nessa direção da restauração. Em todo caso, a promessa da restauração está aí. Só não fica claro para quando. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Não é bem aquilo que a gente observa hoje. Né? Tá? Mas a história vai andando passo a passo. Né? Eu não sei. É bem interessante observar isto. Ok, esses são então, assim, desses 3 capítulos, os 5 temas que o profeta Sofonias aborda.
certo problema para nós no estudo do livro é que ele não segue uma ordem cronológica bonitinha, uma coisa atrás da outra. Ele vai de um assunto, pula para outro, volta para o primeiro, vai para lá, então a coisa fica assim realmente um pouco difícil. Teria que se procurar outras referências paralelas na Bíblia e tentar encaixar os Sofonias naquilo, mas aí o trabalho já é grande e não é coisa para uma rápida introdução como hoje. Ele tem essa, é uma das razões porque é difícil lidar com Sofonias. Ele não anda numa linha reta, né, como a gente gostaria, então a coisa fica um pouco difícil. Bem, pergunta então, e eu com isso? O que isso significa para mim? Nós vimos o que está escrito aí, o que aconteceu, o que ele diz e tal, mas isso era coisa lá para o povo de Israel daquela época e para os vizinhos e tal. E eu com isso? O que isso interessa para mim, para nós, para cada um de nós hoje? Tem alguma coisa? Fora a curiosidade de ficar observando a história. Mas aí já é fora de casa, isso são os outros, né? E eu? Tem alguma coisa? E aí me ocorreram 2 versículos do Novo Testamento que me parece que nos encaminham, de certo modo, e fazem aí uma ponte que a gente pode usar e que vale a pena a gente guardar e meditar nela para ver em que medida eu consigo aplicar aquilo a esses episódios que ele conta. Porque a história está aí também para ensinar a gente, né? Se eles erraram lá, fizeram um monte de bobagens e Deus teve que punir, para a gente aprender com isso também. Né? Bom, então esses versículos são 2 versículos bem conhecidos. O primeiro provavelmente vocês conhecem de cor, o outro talvez também. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas são aquelas que deram a destruição a Judá, aquelas coisas ruins que afastaram a pessoa de Deus. E aí vem essa promessa, em Cristo, claro que Sofonias não fala de Cristo, viveu antes, não sabia, né? É uma pessoa nova e pode, então, aplicar a si esse texto de restauração que ele oferece ao povo judeu. Olha, eu estou te oferecendo em Cristo também uma restauração da sua vida. Então, o Senhor anulou a sentença contra você, 3,15 aqui, fez retroceder os seus inimigos. Nunca mais você temerá perigo algum. E a coisa vai nessa direção. Isto pode valer a pena a gente tentar pensar. Imagine o povo de Judá naquela época, o que fazia, como podia se restaurar, como seria punido, e compare isso com a chance que nós temos de uma renovação da nossa vida. Será que nós vamos usar isso? Né? E o outro versículo está em Romanos 11, 22. É bastante conhecido também, mas não tanto quanto o outro. Considere a bondade e a severidade de Deus. Vejam esse contraste, né? A bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Tá? Todas aquelas histórias de ameaças aí de castigos e destruições e tal para os judeus, para os outros, para a terra toda, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Acho que vale a pena a gente levar esse versículo junto na cabeça e pensar nele e ver, será que eu estou me encaixando nisso? Me parece que o que
pelo menos o que eu consegui detectar aqui no profeta Sofonias, para nós hoje, foi essa conclusão. Senão, o que vem ao caso para nós de todas aquelas ameaças contra Israel e povos vizinhos e a restauração de Israel, então, não somos nós. Mas para nós, isso aí faz uma ponte. É interessante a gente lembrar disso.